Fala pessoal, beleza? Bom, hoje nós vamos ver as diversas formas de nós utilizarmos aqui o CSS aqui no React. Então já vai deixando o seu like e inscreva-se no canal para me dar aquela força. A primeira aqui e a mais comum é o CSS import puro. É você simplesmente importar um arquivo CSS aqui dentro do JavaScript. Então, quem lida com essa importação aqui não é o React. Quem lida com isso é o Webpack. Então, isso que faz a importação. Então, vamos lá. Vamos criar aqui do lado de fora um arquivo normal. Deixa eu só dar um F5 aqui. Vamos lá. Novo arquivo. Então, title.jsx. Então, aqui vamos lá. Vamos já importar o React. Import React from. E aqui export default app. App não, title. Vou pegar aqui direto. Então agora vamos lá, vamos const title aqui igual iron function return div. Então title. Então aqui eu vou ter um app.css, app.css, tranquilo? Então aqui no app.css eu vou colocar um ponto caixa. Então a background color de red. Caixa não, vamos botar um nome mais bonito, container. Então vai ter uma width de 50% e uma width e uma altura de 50%. Então vamos lá na app e aqui vamos importar ele. Então import .app.css. Se a gente não importar ele com o .css, ele não vai funcionar. Você é obrigado a usar essa extensão. E aí você define uma class name container. Olha só. Então já está funcionando aqui. Deixa eu tirar isso daqui. Eu vou ter que colocar alguma coisa para ele dar o background dele ali. Então tranquilo. Então vamos voltar aqui. Se você importar um componente e esse componente tem um arquivo CSS dentro dele, esse CSS ele vai ser adicionado ao teu projeto final, independente de você utilizar o componente ou não. Então, por exemplo, esse title aqui, eu estou importando ele e vamos supor que dentro dele tenha um CSS. Então aqui eu vou criar um title.jsx e aqui eu vou criar um title.css. Então aqui no title eu vou já importar aqui o React from.barra. Já dava para importar aqui direto. React. E já vou exportar ele aqui. Export default title. Então aqui agora eu vou importar. Import .barra title.css. Normalmente no CSS ele não tem aquele automático. Por exemplo, aqui no React só bota o R e o E ele já vai direto. Então vou abrir uma const título aqui. Title igual iron function return div. Então aqui eu vou botar title. E aqui, por exemplo, eu vou abrir uma H1 color yellow. Então aqui no meu app eu passo aqui import title, olha só, from title. Se eu gerar agora a build final disso tudo aqui, vamos lá, npm run build.
Se eu gerar agora, a build final é o que você vai mandar para o seu servidor, que você joga para o servidor. Então vamos dar um clear aqui, clear. E nessa pasta aqui, se você verificar, ela vai ter uma pasta aqui, que é esse index aqui. Olha só, ele vai ter aqui o container que a gente criou e uma background de red ali, olha só. E uma color yellow que foi no title CSS. Então, mesmo sem eu ter utilizado ele aqui, ele foi embora, foi junto com o CSS dele. Deixa eu jogar ele para cá. Então, tome cuidado quando você for importar um componente aqui que você não vai usar. Ele mesmo já dá o sinalzinho dele aqui, que ele está meio cinza aqui, que não está sendo utilizado. Então, vamos voltar aqui. Qual é o problema de você ter um CSS aqui? Qual o conflito que pode acontecer? O mesmo problema que você tem no site normal em HTML, que é a questão de conflito entre classes. Se você criou uma classe, por exemplo, de título, e depois criou ela novamente, você vai ter uma classe que foi definida 2 vezes. Então essa classe vai ter, por exemplo, estilos diferentes. Então talvez não seja o que você quer colocar. Então, se eu tiver ali no meu title, o meu title, eu vou definir deixar a mesma coisa, só vou definir title aqui. Então, se eu vim aqui no app, no título, perdão, e vim aqui direto, que eu vou passar em uma H1. Então, tem uma class name, title direto aqui, e vou ter então título. Esqueci de fechar aqui. Aqui, como é um arquivo pequeno, a gente consegue ver rapidamente que tem um componente aqui com o mesmo nome. Mas às vezes num projeto que você tem milhares de coisas aqui dentro, você pode acabar se perdendo aí dentro. Por exemplo, eu tenho uma classe aí que um ativo joga ele para preto, e eu tenho outro ativo em outro elemento que às vezes ativa um vermelho, algum erro, alguma coisa. Então aqui no app CSS, eu vou dar um ponto title, vou passar uma color de deixa eu ver, azul. Se eu agora utilizar o meu componente aqui, então vamos lá, title, fechei aqui. Tá, alguma coisa deu errado aqui. Aqui, isso aqui, title. Agora sim. Então a cor que a gente definiu aqui no title.css foi amarelo. Mas isso aqui não quer dizer nada, ele só está em amarelo porque isso aqui veio primeiro. Então primeiro ele importa o title como yellow, depois ele muda aqui pro azul. Agora, se eu mudar ele aqui, jogar ele aqui, vamos lá, dar um F5, olha só. Então aqui a ordem importa. Então o que vem depois sempre vai ter mais importância do que vem antes. Então você já viu um conflito aí que você pode ter na mesma classe. Então esse aí é um problema daqui. Como é que a gente resolve esse problema? Quando eu quero importar só esse import puro assim, eu sempre defino dentro desse CSS aqui, toda a classe vai começar com o nome do meu componente. E eu sempre tenho certeza, sempre coloco que meus componentes vão ser de nomes únicos. Então, se eu tiver o meu app.jsx, tudo que é classe aqui de dentro vai começar assim. Por exemplo, aqui .app e algum H1 que tiver aí dentro. Ou também poderia fazer assim, app título. Então assim eu consigo garantir que esse vai ser um nome único. Beleza? Então esse vídeo ele vai ficando por aqui.
Eu espero de coração que você tenha gostado e eu conto com você no meu próximo vídeo.